Bom dia, manhã de quinta-feira, 9 de julho, que coisa bacana. Ó, botãozinho tem que apertar, botar aqui para ficar mais bonitinho para vocês agora de manhã cedo. Mas assim eu fiquei parecendo muito padre, então deixo abertinho aqui para ficar melhor, ficar mais confortável para mim. Ok, hoje mais uma manhã a gente falando sobre o nosso tema, né, milagres. E o milagres de hoje é uma frase curtinha, mas é uma frase que dá pano para manga, porque em que pese ela ser curtinha, ela não é menos profunda que as demais. Ok? Vamos lá. 35º dia, 35º princípio. Milagres são expressões de amor, mas podem não ter sempre efeitos observáveis. Né? Os milagres são a expressão do amor. Né? Então, amor é um dos muitos nomes que nós damos para a alma. Né? Então, os milagres eles são uma expressão de nossa alma. Então, quando eles estão ocorrendo, acontecendo, nós temos o que? Nós temos a nossa alma, né? É, colocando em prática a construção dos seus desejos mais delicados e mais contundentes no nosso processo de evolução pessoal. Perfeito? Então, olha só. Os milagres são expressões de amor. Nós já, nos princípios anteriores, nós já maceramos esse conceito, eu acho que é excessivamente, não vou me ater tanto a ele. Mas pode não ter sempre efeitos observáveis. Aqui tem uma coisa muito importante, inclusive que é algo que acontece muito no contexto, né, psicoterápico, que em terapia, o processo de mudança que um paciente ele faz, e isso ocorre também, agora me dando conta, também num processo de consultoria dentro de uma empresa. Nós vamos pegar no campo psicoterapêutico, que é mais fácil de poder entender, de ver, de observar. O, o paciente ele me chega com um objetivo, com um querer, né? Que, de certa forma, ele também está conectado com um problema que ele está passando. Né? Então, isso é uma coisa interessante até, que é o moderno modelo, né, de psicoterapia, de processo terapêutico. Antigamente, nós perguntávamos para o paciente, né, o que te trazes aqui? Quando o paciente ele responde a essa pergunta, inevitavelmente ele vai se remeter ao passado dele e aos problemas que o trouxeram ali. Então, o processo terapêutico ele fica pautado que no despejo, né, do paciente de seus problemas, né, problemas presentes e problemas do passado. E discutir problemas, por lógica, não significa discutir soluções. Né? Discutir problemas é entender a estrutura do problema. E quanto mais o paciente ele fala do problema, mais, vamos dizer assim, mais leve ele se sente, porque ele está descarregando, ele está colocando para fora o peso que ele carrega em cima dos ombros. O efeito, que é um efeito, no meu ver, um efeito negativo, é de que cria-se uma ilusão de que o problema está sendo resolvido, porque ele não sente mais o peso em cima dos ombros. É aquele efeito de você compartilhar o problema com um amigo. Então você, da conversa, você sai mais leve, porque você colocou para fora. Mas o problema não foi resolvido. Amanhã, o peso vai voltar aos teus ombros, o mesmo peso ou mais. Porque o teu cérebro começa a te cobrar. Pô, você colocou para fora o problema, mas não resolveu ele. Sabe? Então, se não resolveu, é porque você não está tendo devido cuidado. Portanto, o que eu vou fazer? Eu vou te cobrar mais.
A mudança foi qual? Foi uma mudança radical. Ao invés da gente perguntar e fazer o paciente ir em direção ao passado, agora nós perguntamos e fazemos o paciente ir em direção ao futuro. E diga-se de passagem, a pergunta ela se torna mais complexa para se responder. Eu não pergunto mais para o paciente o que ele trouxe até a mim. Eu lhe pergunto o que você quer, o que você está procurando. Então, o objetivo terapêutico tem a ver agora não com um processo remediativo, de colocar um remedinho na ferida do passado. O processo terapêutico agora é um processo evolutivo que te conduz ao quê? A um crescimento pessoal. Ao dizer o que tu queres, o que tu quer são coisas que você ainda não tem, que pode ser novos comportamentos, novas habilidades, uma maneira diferente de te enxergar no espelho, que a gente chama de identidade. Pode ser mudanças, né, que você quer provocar no teu entorno, no teu ambiente, em tudo aquilo que está à tua volta. Lembrando que apego te dificulta de fazer mudanças no teu ambiente, né? Então, muito se trabalha em cima de apego, né? Apego não só a objetos, a coisas, mas a pessoas também, né? E no momento que você expressa aquilo que quer, né? Como eu estava falando, expressar o que quer é você expressar coisas que você ainda não tem. Não tem. Então você vai agregar a tua vida pessoal, agregar a tua personalidade, agregar a tua identidade, agregar o teu caráter, novas competências. E isso te conduz ao quê? À evolução. Daí que a gente chama hoje de processos terapêuticos como processos evolutivos e não mais remediativos, né? Então, o nosso objetivo é fazer com que o paciente ele cresça. Pois ora, se a pessoa ela está focada em provocar milagres, né? Ela está focada o quê? Na construção do caminho que te leva de aqui e agora, de onde você se encontra, em direção aonde? A bênção que você quer alcançar, que é o teu objetivo, né? Ou seja, objetivo terapêutico, teu objetivo de vida, teu objetivo de relacionamentos, teu objetivo profissional, teu objetivo financeiro. Está aqui, ó. Então, o investimento precisa ser feito total no caminho. E agora vem aquela parte que ela é mágica, mas muitas vezes morosa ao nosso entendimento e à nossa percepção de processo de mudança, né? Os milagres podem não ter sempre efeitos observáveis. Obrigado, querido. Podem não ter efeitos observáveis. O que significa isso? Que da onde eu saio, onde eu quero chegar, se eu observar apenas esses dois parâmetros, o salto ele é enorme. Então, se eu tivesse uma técnica, uma forma de poder projetar, tirar a pessoa daqui e trazer ela imediatamente para cá, teletransportar ela daqui para cá, como o Fernão Capelo Gaivota aprendeu a fazer, sair daqui e vir para cá, a mudança ela seria tão drástica, que o impacto que ela provocaria em mim seria, no mínimo, né, ecologicamente negativo, como a gente diz, né, que é um estudo que a gente faz dentro da PNL chamado estudo de ecologia, que é o estudo do efeito, né, das consequências das mudanças, né? Então, as pessoas, de modo geral, né, e isso é muito interessante a gente entender no processo do milagre, né? As pessoas ficam muito focadas naquilo que elas querem. Porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Tá certo, você quer e você merece isso. Ele trazer mais qualidade de vida, com certeza. Mas quando você atingir o que você quer, como que isso vai reverberar nas outras áreas da tua vida? Como isso aqui vai reverberar, né, nos teus relacionamentos, de novo, né, na tua relação com o dinheiro, na tua relação com os teus clientes, na relação com os teus colaboradores, na relação, sabe, com os teus amigos, na tua relação com a tua espiritualidade.
A tua relação com a tua própria identidade. Será que ao alcançar o objetivo, a graça que tu quer, isso também não pode te tirar do eixo no sentido de fazer com que você erga o nariz e entre num processo de soberba? Leonardo, mas lá atrás você disse que todo o processo, né, de mudança, de construção que a gente faz, né, para alcançar a bênção, quando aquilo que motiva é a alma, o processo está sempre certo e o objetivo está sempre correto. É isso mesmo. O teu objetivo ele está correto. A graça que você quer alcançar, ela está correta. Mas você também precisa checar se essa graça que você vai alcançar, como ela reverbera em outras pequenas graças à tua volta. Então, durante o caminho, você tem que incluir aqui algumas etapas, que é a aquisição de habilidades para você poder lidar com o resultado. Tem muita gente que não sabe lidar com o resultado de dinheiro. Eu diria que a maioria das pessoas. Você está acostumado a sobreviver, a viver a partir do soldo, a partir do salário que você recebe. Então vamos lá. Vamos dizer que você perceba, vamos colocar um número qualquer, um salário mínimo por mês, 1.145, R$ 1.200 por mês. Toda a tua vida é uma equação a partir de 1.145. Vamos arredondar para R$ 1.000. Tudo. Então você pensa em comprar uma geladeira que custe R$ 5.000, tá? Uma geladeira mais cheia de frufru. Ela custa R$ 5.000. Você ganha R$ 1.000 por mês. Você vai ter que parcelar. Em quantas vezes? Em 5 vezes. Então a geladeira se torna o quê? Um bem múltiplo de 5. Então eu preciso esperar 5 meses. Mas espera um pouco, eu pago R$ 500 de aluguel. Então não é 5 vezes, é 10 vezes. Então, veja, a geladeira para eu adquirir, eu preciso de 10 meses. Então, é múltiplo de 5, desculpe, não. Né? É multiplicado vezes 5 em função de você perceber R$ 1.000. Mas se você paga R$ 500 de aluguel, você vai ter que parcelar em 10 vezes. Então, você vai ter que multiplicar por 10 meses. Né? E assim vai. Todo o teu universo, uma compra de um carro, compra de casa, compra de roupas, tudo você tem que checar o quanto que você percebe e raciocinar em quantas vezes você tem que comprar ou se pode comprar à vista. Não é assim? Se eu ganhar R$ 5.000, se você ganha R$ 10.000 por mês, é a mesma coisa. O teu universo, ele vira múltiplo daquilo que você percebe. E a tua vida, ela está muito bem ajustada àquilo que você percebe. De uma hora para outra, porque você ganhou numa Mega Sena, porque você foi promovido, porque você montou um negócio que começou a dar certo, né? Que você passou de um rendimento de R$ 1.000 para R$ 30.000, se percebendo líquido na tua mão R$ 30.000 por mês. O que muda na tua vida? Muda tudo. Inclusive vai mudar os teus valores, porque os teus valores também estão ajustados a um soldo de R$ 1.000 por mês, a um salário de R$ 1.000 por mês. Com R$ 30.000 por mês, tu compra quantas geladeiras à vista? Com R$ 30.000 por mês, você compra um carro em 2 parcelas. Um usado, você compra à vista. Com R$ 30.000, quantas garrafinhas de Guaraná agora tu pode tomar? Quantos litros de vinho? Quantos barris de chopp você pode tomar sozinho? Então, aquilo que antes para ti era um desafio, agora não é mais desafiador. Você pode ter quando bem entender. E é um estudo feito, né, um estudo feito na área da economia, né, feito para o comércio, que diz assim: as pessoas que percebem acima de R$ 4.500, elas começam a comprar menos. Quem percebe menos de R$ 4.500 por mês, compra mais. Então, no comércio, quem é que rapa as prateleiras do comércio? Quem percebe até R$ 4.500. Portanto, as propagandas que são feitas, direcionadas, né, para consumidores de shopping centers, né, são direcionadas, né, para o centro comercial de uma cidade, né, de lojas, os lojistas,
são propagandas que são direcionadas a essa população que percebe até R$ 4.500 por mês. Porque estas são as formiguinhas que botam as folhas da árvore abaixo. Por que acima de 4.500 você começa a gastar menos? Porque acima de R$ 4.500 por mês, o teu universo de compras, ele se expande demais, ele cresce muito. Então, você começa a pensar, né? O desejo, ele está muito ligado ao grau de dificuldade que você tem para alcançar, para conquistar, para adquirir aquilo que você quer, a graça. Então, se é muito fácil, extremamente fácil, você já não tem mais tanto desejo. No relacionamento afetivo é a mesma coisa. O grau de dificuldade, eu não gosto muito da palavra grau de dificuldade, porque há muita gente que entende que tem que se fazer de difícil, e não é verdade, tá? Então, em relacionamentos, né, eu gosto de usar a palavra desafio. Quanto mais a pessoa for desafiadora para mim, para eu, né, mais interessado eu fico por ela. Né? E se o desafio ele está conectado com a construção da minha vida afetiva, amorosa, eu vou me apaixonar. E se o desafio for maior ainda, eu saio da categoria da paixão e vou me forçar a adentrar o nível evolutivo, né, do estado de amor. Então, o grau de desafio ele é extremamente importante em relacionamentos todos, não só afetivo, amoroso, sexual. Então, o que a pessoa precisa me desafiar para eu achá-la interessante? Ela tem que desafiar os meus critérios de relacionamento. Então, quais são os meus critérios? Então, para eu me encantar por uma outra pessoa, eu tenho critérios próprios. Eu, por exemplo, né, não me relaciono com pessoas, né, na área afetiva, com mulheres, né, que se façam de vítima. Sabe? Quer me ver ter ojeriza e quer que eu me afaste de ti. Eu não quero mais me relacionar com o Leonardo, mas eu quero que o Leonardo rompa comigo. Eu não quero chegar para ele e dizer, Leonardo, eu não te quero mais. Eu quero que ele ele fique enfadado comigo, que ele acorde todos os dias se perguntando o que foi que eu fiz, sabe? O que foi que eu vi nessa mulher para querer me ligar a ela? Eu quero sair correndo. A única coisa que você tem que fazer, sabe o que é? É se fazer de vítima, é se fazer de coitadinha, é começar no mimimi, sabe? Querer jogar a responsabilidade da tua vida, dos resultados da tua vida, principalmente os resultados negativos, aqui, ó, nas minhas costas. Eu tenho alergia a isso. É o jeito mais rápido de pegar o cabo que conecta o meu coração no teu e tirar. E uma vez tirado, gente, tirado tá. Você vai ter que fazer um esforço enorme para reconectar. Vamos lá. Voltando para a frase, né? Podem não ter sempre efeitos observáveis. Aí você resolve fazer um processo de mudança. Na área espiritual, né? Você procura seus orientadores, né? Seu orientador espiritual resolve fazer uma mudança nessa área para se conectar de uma forma mais fortalecida com a grande luz, com o eterno. Você resolve fazer uma mudança estrutural, radical, sabe, dentro da tua empresa, você procura um consultor. Né? Quando você precisa fazer isso, você procura consultor. Né? Consultor vem de consulta, aquele que consulta, igual a médico. Né? O médico ele não aplica injeção. Quem aplica a injeção é o enfermeiro. O médico ele consulta, ele olha para ti, faz exames, olha para ti, olha para os exames e diz: Eureka, descobri o que tu tens. O que tu tens é tal coisa, isso é o diagnóstico. E se você tem tal coisa, para a gente corrigir isso no teu corpo, é esta injeção, é esse medicamento que você vai tomar durante uma semana, uma vez por dia, tal horário. Né? É isso que ele faz. Te dá a receita, você paga ele aperta a tua mão, tu vai embora, próximo paciente. Então, o consultor é aquele que dá uma consulta, aquele que vai na tua empresa, faz a mesma coisa. Né? Eu sou um médico da empresa, de empresas, né?
Então, eu entro e eu observo, eureka, descobri na tua empresa o que está acontecendo de errado, que não te leva para o teu objetivo, é isso aqui, ó. É essa pecinha pequenininha, essa bactériazinha aqui, ó, bem pequena, é um minúsculo vírus que está trancando tudo na tua vida. Tá, e o que eu tenho que fazer, Leonardo? É esse remedinho aqui, ó. Você vai fazer isso, aquilo, outro. Ah, é só fazer isso? Aham, ótimo. Me dá meu cheque, muito prazer, tchau, vou para a próxima empresa, né? Dar uma consulta. É só isso que o consultor ele faz. Ah, Leonardo, mas consultor cobra tão caro. É. Agora, para fazer só isso, o quanto que um consultor não estudou? Porque o consultor ele consegue olhar coisas que as pessoas não conseguem olhar. É igual um médico. Quantos anos ele estudou? O médico ele consegue observar coisas que mas as pessoas não conseguiram observar. Então, é uma questão de preparo. Né? E lá vem o sujeito, né, me pedir um auxílio, porque ele não sabe como construir o caminho daqui até aqui. Não sabe construir o milagre. Aí vem o papel de consultores, o papel de terapeutas, o papel de orientadores espirituais, o papel de professores, o papel do engenheiro, o papel do técnico de informática, o papel do aquele que escreve, o Dudu, como é que é? O Eduardo, né? O Eduardo é o que está, eu já falei para vocês que está mexendo com todas as minhas plataformas, né, unindo tudo. Inclusive, estou com um curso agora direcionado para professores, especificamente para professores que querem aprender a dar aula online, aprender a se conectar com seus alunos, independente da faixa etária, e fazer os alunos ficarem assim, ó, grudadinhos na tela, sabe, bebendo aquilo que o professor fala. Né? O curso está todo prontinho, né? Vão ser em torno de 40 encontros, cada dia, um por dia, vai ser igual aos milagres, mas esse vai ter hora marcada com certeza, tá? Vai ser uma hora marcadinha lá, e cada dia nós vamos trabalhar um comportamento, apenas uma habilidade, e o professor vai colocar em prática diariamente um comportamento e uma habilidade, porque é o tempo que ele necessita para poder absorver o comportamento e transformar ele em habilidade, né, que é começar a praticar no piloto automático. Então, são as habilidades necessárias, os comportamentos, as competências necessárias para você se tornar um grande professor, uma pessoa que vai conseguir ensinar, mantendo a atenção das crianças durante um tempo incomensurável. E aí são técnicas, gente. Vocês que são professores, sinto muito, vocês não nasceram sabendo. Né? Nós temos que aprender. Olha eu mesmo aqui, apesar de já trabalhar na parte terapêutica, na parte da terapia online, desde quando? Jesus, desde 2000 e pouquinho. Uma coisa é eu atender pacientes por aqui, faço isso sem problema nenhum, atinge o mesmo resultado que numa consultas presenciais, mas dar aula, dar treinamento, fazer o que eu estou fazendo agora aqui, é um outro paradigma, completamente diferente. Então, se o resultado eu quero esse, né? Quero aprender a dar aula online, quero aprender a fazer reuniões online, quero aprender a dar treinamento online, né? Eu preciso aprender as habilidades para poder chegar até aqui. Né? Então, por exemplo, né? Os melhores comunicadores, vou ensinar uma de graça para vocês. Tá? Os melhores comunicadores, né? Online, que utilizam a telinha, eles são teatrais. Então, o fato de a maneira de como tu mexe com a tua máscara facial. É mesmo? Nossa. Então, essa teatralidade na telinha chama muito a atenção. É o mesmo efeito dos atores, né, em novelas, em filmes. Então, você quer aprender a dar aula online, você vai ter que aprender a ser um pouquinho ator, um pouquinho atriz. Ter a cara de pau de poder fazer coisas que no dia a dia tu morreria de vergonha. Tá? Então, claro, nada que vá corromper a tua integridade.
Mas você vai ter que sair um pouco da zona de conforto e para poder aprender a utilizar este meio né, de comunicação para poder atingir o resultado e tem que ser um resultado ainda melhor que o presencial. Esse é o nosso desafio. Eu quero que no final do treinamento, você, professor, você, pessoa que quer aprender a dar treinamentos online, você diga assim: não quero mais voltar para a sala de aula de jeito nenhum. Por quê? Porque aqui é muito melhor. E eu consigo atingir o resultado com muito mais elegância, com muito mais facilidade. Por que tem que ser assim? Porque isso demonstra que houve evolução. Vamos voltar lá para a questão dos milagres, se bem que isso também tem a ver com o processo. Então, olha só. Eu tenho esse dedo aqui, esse outro dedão, da onde eu estou saindo, onde eu quero chegar. Cada um dos dedos intermediários é uma etapa do processo. O que é uma etapa do processo? É uma habilidade que eu tenho que aprender, é um comportamento que eu tenho que aprender. Por quê? Porque o meu milagre, ele é o resultado ou a somatória do que? De cada uma dessas pequenas etapas que eu estou aprendendo. Então, olha lá, milagre. Eu quero aprender a falar, ser mais falante, porque eu sou tímido. Quero falar com mais naturalidade, eu quero ter prazer em conversar com as pessoas, ao invés de ter medo, receio, que eu, como tímido, é o que eu tenho. Né? Então, para eu poder alcançar esta graça, qual é a estrutura, né, subjacente ao cara que ele é bom de papo, bom de relacionamentos, né? Qual é essa estrutura subjacente a esse comportamento ou essa habilidade? Né? Em primeiro lugar, eu tenho que ser uma pessoa que eu tenha habilidade de colecionar assuntos interessantes. Segundo lugar, eu tenho que saber a hora exata de colocar os assuntos e que assuntos colocar em que momento. Terceiro lugar, eu tenho que saber como convidar as pessoas a quererem conversar o assunto comigo, porque isso não é monólogo, não é conversa. Quarto lugar, eu preciso saber a hora exata de parar de falar. Quinto, eu tenho que saber o momento correto de transladar, sair de um assunto e entrar no outro. Sexto, eu tenho que, ao observar as pessoas, ao invés de ficar na minha mente imaginando que elas estão se chateando com o assunto, eu tenho que saber perceber em que momento que as pessoas realmente se interessam por aquilo que eu estou falando. Vejam, são pequenas etapas, e existem outras aqui, né? No caso do tímido, né? Se ele quer aprender a ser uma pessoa mais popular, né? Há outras etapas. Então ele tem que passar por todos esses aprendizados. Cada um deles é o tijolinho, é um tijolinho que eu coloco na ponte, um tijolinho a mais que eu vou colocando na minha ponte. Perfeito? Então, se eu pensar a mudança como um todo, né, a distância ela é enorme. Enorme entre aqui e aqui. Mas a distância entre o marco zero, que é tu aí sentado na poltrona, na cadeira, para a primeira habilidade que você vai aprender, é desse tamanhozinho. É muito pequenininho. Tanto que, dentro dos processos, eu sou obrigado a cada consulta checar com o paciente. E aí? De onde você estava na semana passada para agora? Houve avanço? Aí eu tenho um gráfico, né? Houve, Leonardo, um cabelinho de avanço. Pô, que legal! Houve um cabelinho de avanço. Então, tu está crescendo, tu está indo em direção ao teu objetivo. E hoje, comparado à nossa primeira consulta, de onde você saiu? Ah, hoje eu estou aqui. Pois eu vou fazer agora essa mesma pergunta para ti. Pense na tua vida como um todo. Hoje, que dia é hoje? 9 de julho, quinta-feira, 8h30 da manhã. Pense na tua vida como um todo. Como um todo. Vamos comparar com semana passada. À luz dos milagres, né, que você está, que a tua alma está colocando em prática nesta última semana. Hoje, você se encontra melhor do que estava na quinta-feira passada? Faça um gráfico. Leonardo, eu estou um cabelinho melhor. Ah, tu está um cabelinho melhor? Então tu está no caminho. Então tu está no processo. Tu estás no crescimento. Vamos comparar com com 34 dias atrás, um mês atrás. Você está igual, pior ou um pouquinho melhor? Estou bem melhor, Leonardo. Então você está fazendo o quê? Está crescendo.
Agora, se você comparar essas mudanças todas que estão ocorrendo nesses 34 dias, até hoje, que é o 35º, cada mudancinha é um cabelinho de mudança. É muito pequenininho. E aí o que ocorre, você muitas vezes, de um dia para o outro, não consegue perceber. E o efeito da terapia, isso é comum para todos os nossos terapeutas, independente da linha. O paciente, na consulta, diz assim: está acontecendo uma coisa estranha, Leonardo. O que é? As pessoas na rua estão dizendo que eu ando meio diferente. Parece que aconteceu alguma coisa comigo que está me mudando. É diferente para melhor ou para pior? Não, para melhor. Mas eu não consigo perceber isso. Eu me sinto como se estivesse no primeiro dia de terapia. Eu não consigo perceber que mudei de fato. É claro. Porque esse é o efeito da mudança a partir dos milagres. É uma mudança elegante. Você vai mudando devagarzinho, adquirindo comportamento por comportamento, transformando ele em habilidade. Adquirindo um novo comportamento, transformando em habilidade. Adquirindo um novo comportamento e dando em habilidade. E essas pequenas mudanças de um comportamento para outro são, por serem pequenininhas, elas se tornam sutis, e é o tipo de mudança que eu gosto de fazer em conduções terapêuticas. Elegante. Então, dali a pouco, né, passou 1 mês, 2 meses de terapia, o paciente chega para mim e reclama: Leonardo, acho que eu vou terminar a terapia. Por quê? Porque não estou vendo mudança em mim. Ah, que legal, que bacana. Terapia não é um processo terapêutico, não é um casamento com um terapeuta. Deus que me perdoe. De jeito nenhum. Há um momento de começar. E é o momento de começar a andar pelas próprias pernas, sem você fazer por conta própria. Sentar com um terapeuta tiracolo te dizendo aonde que você deve pisar. Mas não está funcionando? Não, não está funcionando. Então vamos fazer o seguinte: me fala como é que está a tua vida hoje. E a pessoa me relata: tá assim, meus resultados são esses, eu estou com minha esposa, com meu marido de tal jeito, meus filhos. Uma vez relatado, eu anoto tudo, né, todos esses, como é que está a vida dele. E aí eu peço para ele falar de como ele se encontrava 2 meses atrás. E aí a pessoa, ela leva um susto, porque é só nesse momento que ela se dá conta o quanto que ela avançou. Quando o paciente me diz: Leonardo, olha, parece que eu não estou mudando, e eu estou observando as mudanças, é que eu sei que a condução está no caminho certo. É um caminho lento, gradual, mas efetivo. Antigamente, as mudanças ocorriam num prazo de 7 anos, 5 anos de terapia, 3 vezes por semana. Imagina, durante 5 anos, 3 vezes por semana, toda semana você ir 3 vezes ao terapeuta para poder fazer alguma mudança na sua vida. Diga-se de passagem, ninguém fazia mudança naquela época, né? Hoje não. Hoje os processos são mais objetivos, mais efetivos, porque a gente sabe conduzir, a gente sabe o que está fazendo. Tanto é verdade que, olha só, milagres, né? A estrutura dos milagres foi totalmente, né, estudada. Nós sabemos cada detalhe de um processo de milagre, de como fazer para provocar um milagre. E daí o resultado, que são esses 50 princípios, que são 50 pequenos elementos, são 50 engrenagenzinhas de uma máquina maior chamadas milagres. Então, no dia a dia de um processo, ou de processos milagrosos, no dia a dia, olha lá, podem não ter sempre efeitos observáveis. Você pode dizer assim: nossa, de ontem para hoje parece que não aconteceu nada de diferente. É que você está míope diante do processo. Você não está conseguindo enxergar o movimento, o processo de mudança, porque foi muito pequenininho. Agora pergunte às pessoas à tua volta como que elas estão te observando. Se você parece a mesma pessoa de semana passada e de outras e outras e outras semanas. E prepare-se para se surpreender. Por quê? Porque o milagre já está em você. E ele já está sendo colocado em prática a partir de tuas mãos, a partir de tua fala, a partir do brilho dos teus olhos, a partir dos teus contatos, a maneira como você está contatando com as pessoas à sua volta, você está provocando os milagres. E de uma forma devagarinho, bem
bem paulatinamente, um atrás do outro, né, de uma maneira muito elegante, tá bem? Então é muito importante que vocês tenham este gráfico, tá? Qual é o gráfico? Todos os dias, quando você acorda, tá? Você fazer a pergunta: que delícia, que maravilha. E hoje, comparado a ontem, como eu estou? Resultado pequeno. Talvez alguém tenha tido um resultado maior, não importa. É importante que você, o que importa realmente é você fazer essa comparação para parametrizar. Beleza. E hoje, em relação a uma semana atrás? E hoje, em relação a 34 manhãs atrás, quando eu comecei a estudar, né, a estrutura dos milagres? Como que eu me encontro agora? E aí você vai ter o gráfico, né, dia após dia. E esse gráfico ele vai ser assim, ó, meio sinuoso. Sobe, 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 desce um pouquinho, sobe, 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 desce um pouquinho, sobe, sobe, sobe. E no final das contas o que você tem é uma linha de ascendente, de subidas, de mudanças estruturais em você. Tá? Na administração de empresas, essa é uma noção que se tem de plano de ação, né? Então, nós temos vários modelos, né, de estruturas, né, de planos de ação que são estruturas já pré-prontas, né, e que você faz todo um pequeno projeto para atingir um resultado, né, onde existem etapas, né, para poder chegar na graça que você quer. Espera um pouco, então quer dizer que a administração de empresas tem trabalhado em prol de milagres? Sim! E é por isso que milagres não é um conceito que é reduto da teologia, da religião. Né? Procure um administrador de empresas, procure, né, um consultor e pergunte para ele quais são as técnicas, né, para se trabalhar, né, com planejamento, estruturar um processo de mudança, ter um plano de ação. O que é um plano de ação? Eu tenho um ponto de saída aqui agora e eu tenho o objetivo que eu preciso alcançar. E eu vou criar uma estratégia bem desenhada que me leve para cá. E nisso eu vou estar distribuindo funções, vou estar distribuindo responsabilidade com outros colaboradores, com outros pares, onde cada um vai trazendo, agregando os resultados até chegar aqui. Até chegar ao resultado final, que é o que eu desejo alcançar. Tá? Então, existem modelos e mais modelos. Deixa eu ver se eu encontro um aqui, nos meus arquivos, para eu sugerir para vocês. Canvas. Olha só, modelos de... Ué, não está funcionando meu... Ok, tá lá, ó. Imagens. Pô, gente, eu ainda vou estar mexendo com essa telinha aqui, de tal maneira que aquilo que eu projetar aqui vai aparecer aqui. Eu consigo isso através de algumas plataformas, como o Zoom, como o Meeting, na verdade. E deixa eu ver aqui um bacana para vocês estudarem o ponto de partida. Não, esse aqui é muito complexo. Olha só, um bem bacana é o 5W2H. Isso é um clássico, né, que começou com 5W, né, que são 5 Ys, né, 5 doubles, né? No caso, começou com os 5 porquês, né? Então, e os 5 porquês, eles agregaram o 2H mais tarde, né? Então, você responde 7 perguntinhas, né? E aí, essas 7 perguntinhas são os 7, né, passos que você precisa dar para poder chegar a um resultado. Então, veja só, no campo organizacional, no campo empresarial, vocês já têm técnicas muito específicas e muito eficientes para você poder chegar ao resultado. Né? Quem lembra dos 5 S's, né? Que é a maneira de você simplificar os processos dentro de uma empresa, é uma outra metodologia de você criar milagres dentro da empresa. Olha que bacana, gente.
Então, nós seres humanos, né, nós, homens e mulheres, há séculos, nós estamos construindo tecnologias diversas, né, inclusive de máquinas, para poder acelerar este processo, que é a construção da ponte que te leva para o outro lado da margem, que te leva a aprender, né, tudo que você necessita para poder alcançar o que você quiser, que seja humanamente possível, né? Numa conversa de bate-papo, né, informal com um amigo meu, né, Leonardo, estou acompanhando, estou meio atrasado, ainda estou lá no princípio número 6, né, mas eu fico imaginando, né, se eu posso criar asas nas costas. O ser humano pode, né? Mas tu não vais criar asa nas costas, porque isso vai levar algumas gerações para a gente poder provocar mutações do ser humano para criar asas de anjo nas costas, né? A menos que o teu sistema de crenças você acredite que existam anjos, aí muito bem, você morre e pode pedir lá para o Papai do Céu, olha, dá para me transformar em anjo? Tá bom, você agora é um anjo. Tá, mas eu não quero ser um anjo assim como tu me fez. Eu quero aqueles anjos com asas grandes, brancas, lindas, reluzentes, maravilhosas, né? Aí você vai ter que negociar com o Papai do Céu a colocação, né, desse acessório chamado asas nas tuas costas. A parte disso, nesse momento evolutivo, não tem como criar asas, tá? Então, olha só, milagres são expressões do amor, e já vimos isso excessivamente em todos os 34 princípios anteriores. Ah, e o que é, Leonardo? Vá assistir. Mas essas expressões de amor podem não ter sempre efeitos observáveis, né? E aqui eu quero encerrar com uma mensagem, com uma ideia um pouco mais poética. Aquilo que uma mão faz, a outra não deve ficar sabendo, não é verdade? Porque se a outra fica sabendo, é propaganda. Então eu estou fazendo algo para me autopromover. Então eu faço todo mundo saber que eu pratiquei aquela boa ação. Aquela coisa tanto no Instagram, no Facebook, né? Que as pessoas postam, né? Olha o que eu fiz, olha onde eu estive, eu fui numa entidade tal e eu ajudei a fazer tal coisa. Então o foco está na ajuda que tu deu e não no resultado em si, que é a qualidade de vida das pessoas para as quais tu está ajudando. Então isso é autopromoção. Então, nesse momento, né, o motivo pelo qual tu está sendo bacana já não é mais tão bacana assim. Tá? Então, o que uma mão faz, a outra não deve fazer, não deve saber. Então, quando nós estamos expressando o amor através de nossas atitudes, né, muito das nossas expressões de amor, o outro jamais vai saber. Olha lá, meus filhos, estão dormindo. Né? Eu dormi tarde ontem, estão dormindo. E o café já está na mesa. Eu acordei mais cedinho e fiz o café. E quando eu estava fazendo o café, eu me lembrei, né, do Aramis, o meu filho mais velho, me pedindo o pão. Pai, faz o pão para mim, estou com uma saudade do teu pão. E está lá, o pão quentinho. Acordei hoje mais cedo e fiz o pão para ele. E esse pão tem gotas de lágrimas. Porque vocês já sabem que eu sou um chorão, né? Então, eu quando eu faço o pão, eu me lembro das pessoas que amo. E eu choro. E as lágrimas escorrem e eu deixo cair na massa do pão. Esse é o meu sazon. As pessoas me perguntam, eu fiz a receita igual que tu me mandou do pão e não ficou com gosto. É que eu estou pensando em abrir uma empresa, sabe, um comércio de gotas de lágrimas. Então eu vou sair pela rua contando histórias bacanas para as pessoas, para elas se emocionarem, sentindo saudade, sentindo amor, né? Sentindo êxtase, e eu vou colher as lágrimas das pessoas para usar na indústria alimentícia, para estar vendendo para você que quer fazer um pão maravilhoso. Deixa escorrer as suas lágrimas e essas lágrimas temperarem a tua comida, temperar o teu pão. Você vai ver que vai ter um sabor bem diferente. Então, essa atitude, né, de preparar o pão, de preparar os alimentos, de montar a mesa, né? A mesa está lindíssima, tem até a florzinha em cima da mesa, estou olhando ela daqui. É uma atitude de amor. Meus filhos vão observar isso, eles só estão vendo o resultado.
provavelmente eu vou acordar, eles vão dizer assim, ai pai, deixa eu dormir mais um pouquinho, deixa eu dormir mais um pouquinho, pai. E aí vou obrigar eles a saírem da cama, lavarem o rosto, virem para a mesa, e quando chegarem na mesa eles só vão comer. E provavelmente não vão dizer nem obrigado. Mas o que uma mão faz, a outra não deve saber. O que me provoca prazer a partir da atitude de amor é a própria atitude. Se vai ter o reconhecimento do outro ou não, para o amor isso não é importante. Isso é irrelevante. Sabe, se o outro vai se dar conta do que eu fiz. Porque o gostoso é o que eu pratico, não o que eu recebo de volta. Pessoas que são egocêntricas não conseguem lidar com isso. Elas precisam da aprovação do outro, precisam ter a certeza de que o outro percebeu a atitude praticada e digam muito obrigado. Esse reconhecimento. Né? Dentro de um estado de amor, isso não se faz necessário. Então, observe para os meus filhos. Né? Houve uma etapazinha do milagre, né? Que eles próprios estão construindo, mas eles não vão perceber essa etapa. Porque ela como é que é? Mas podem não ter sempre efeitos observáveis. Então, o fato de eu estar acolhendo eles aqui em casa com o alimento, vai chegar um determinado momento da vida deles que vai inverter. Hoje eu cuido deles. Lá na frente, é eles que vão cuidar de mim. E não acho que você não vai chegar nesse momento em que as pessoas vão ter que cuidar de ti. Vão ter que cuidar. Você vai ter que voltar a morar com alguém que vai ter que se responsabilizar por ti. Pelo teu banho, pela tua comida, pela compra de roupas, te levar no médico. Todas as noites ou todas as manhãs, papai, tu não tomou medicamento. Abre a boquinha, papai, abre a garagem aí, abre a boquinha. Olha o aviãozinho, olha o carrinho, papai, abre a boca, papai. E vamos botar remedinho na minha boca, vamos trazer a aguinha para eu engolir. Né? Vai chegar esse momento. O que eu estou fazendo agora com meus filhos? Estou treinando eles a cuidar de gente. Porque se eu não treinar eles a cuidar de gente por amor, talvez eles cuidem de mim por obrigação. E nesse sentido, se isso ocorrer, se for por obrigação, eu não atingi o resultado. Eu não consegui provocar um milagre na minha vida. E eu não consegui provocar esse milagre na minha vida, eu não consigo afetar o milagre nas outras pessoas. Portanto, eu estou treinando eles com habilidades que no futuro eles vão poder juntar essas habilidades para a construção da ponte. De querer cuidar do próprio pai por amor. E isso faz toda a diferença. Portanto, gente, incluam as pessoas nos resultados da tua vida, nos teus milagres pessoais. Que os teus milagres beneficiem as pessoas que estão à tua volta. Lembrando que você não deve construir o caminho, ajudar a construir ou mesmo colocar pedras em cima da ponte que vai conduzir a pessoa de uma margem à outra do rio. Porque isso é um trabalho individual. Por mais que tu queira, você jamais vai conseguir fazer isso. Porque as pontes que você constrói, é só você que consegue atravessar. É aqueles donos, aquele casal que montou uma empresa fantástica, altamente lucrativa, para deixar para os filhos. E nunca se perguntou se os filhos gostariam de se manter cruzando essa ponte como eles cruzaram nas suas próprias tantas vezes através desse negócio, dessa fábrica, né? Dessa empresa, dessa indústria. Né? É muito comum. Os filhos herdam, passam uns 4, 5 anos, vendem. Por quê? Porque não tem nada a ver com a minha evolução pessoal. Essa próspera fábrica, essa próspera indústria. E se eu não vender, você vai fazer ela quebrar. Porque não há comprometimento. O caminho do milagre é um caminho divertido. Trabalhoso, mas divertido. Gente, hoje é isso aí. Tá? 35º milagre. Milagres são expressões do amor, mas podem não ter sempre efeitos observáveis. Então, cuidado com a tua frustração.
Frustração faz você travar o processo, né? Não é porque de um dia para o outro você não teve um avanço gigantesco, né, com relação ao teu crescimento pessoal, que você não está no caminho da transformação. Tá? Eu, particularmente, sempre digo para todo paciente, para toda pessoa que eu acompanho, mesmo no mentoring, como mentor, né, não preste atenção nas grandes mudanças. O feijão com arroz, o dia a dia, se dá no quê? Nas pequenas mudanças durante um dia, de um dia para outro. É aí que você constrói. Relacionamentos. Relacionamento não é uma noite fantástica de sexo. Relacionamento não é uma viagem dos sonhos. Relacionamento não se faz através, sabe, do carro maravilhoso, caríssimo, a casa que você conseguiu comprar. Não. No momento que você compra uma casa, o objetivo está alcançado no momento que você entrou. Entrou dentro da casa, terminou, o objetivo acabou. A casa vira uma coisa de todos os dias, vira hábito. Lembre que o prazer de viver não está no momento que você obtém a graça, que você alcança a graça, que você conquista, aquilo que você compra, aquilo que você quer. Está no caminho que te conduziu a isso. Aqui ocorre a alegria de viver. Tá? Então, prestem atenção nas pequenas mudanças. Relacionamentos são construídos com o feijão com arroz, do dia a dia, com os pequenos detalhes. A nossa vida como um todo, idêntico, a mesma coisa. Gente, beijo na alminha boa de vocês. Que vocês tenham uma quinta-feira maravilhosa, cheia de encontros e desencontros. E que vocês tenham a oportunidade amorosa de se defrontar com aquilo que diverge de ti. Com pessoas que pensam diferente, que se comportam de uma maneira diferente, que têm crenças, valores de crenças diversos, que você se choque. Nossa, essa pessoa faz, olha como ela está fazendo, olha como que ela decidiu estabelecer seu vínculo afetivo. Meu Deus, é totalmente diferente daquilo que eu imaginei e daquilo que eu fui criado. E ela é feliz. Se ela é feliz, como que ela é feliz? Querer compreender não significa adotar o que o outro faz. Portanto, que a vida de vocês hoje seja repleta desses embates e desses encontros divergentes, tá bom? Beijo na alminha boa de vocês. Até amanhã, de manhã, no primeiro horário do dia que eu acordar.